Bora começar nossa noite de análises por Áquila, da Lorena Alves. Assim como eu gosto, mano, ela mandou aqui pra nós sinopse e algumas notas, que eu gosto demais. Bora ver a sinopse. No outrora glorioso reino de Angélia, lar de um povo pássaro com uma sociedade dividida por castas, está sob grande tensão. Tá, pera aí, não entendi. No outrora glorioso reino de Angélia. Eu entendi que é o reino de Angélia que está sob pressão. Mas é que a forma como ele foi construído não está correto. Deveria ser no outrora glorioso. Outrora, ele remete a um passado e parece que o reino caiu, tá? Pode ser, eu entendi que não é isso que ele quer dizer, mas ele parece. Então, no outrora glorioso reino de Angélia, então não é mais glorioso, né? Lar de um povo pássaro com uma sociedade dividida por castas, há uma grande pressão, uma grande tensão. Aí estaria correto. As 4 famílias reais que governam em rodízio, Áquila, Harpum, Furcato e Peregrim. O antigo rei Peregrim morreu sob circunstâncias suspeitas e Lutiel Harpum, seu sucessor. É tipo o Avatar que vai trocando de família por família em vez de tipo de poder por tipo de poder. Foi posto como o primeiro suspeito de uma conspiração. Ao mesmo tempo que os ciscaxão estão prestes a se revoltar por causa da grande pobreza que assola a casta mais baixa. Hirukel Harpum, que é outro maluco, né? Seu filho tem absoluta certeza que o pai não é culpado desse crime. E ao se ver encurralado pelos filhos dos reis das outras 3 famílias reais, se sente incumbido de provar não só a inocência de seu pai, mas descobrir o real culpado. Vamos lá. A sinopse aqui eu achei ótimo. Esse trecho aqui tá ótimo. Tá. Essa é a história. Eu acho que esse começo aqui ele é necessário. Eu acho necessária essa explicação na sinopse, acho que sim. O tamanho da sinopse tá bom também. Mas eu acho que ele tem que ser reescrito esse trecho aqui, selecionado. Tá? Eu não acho que os ciscaxão tem que ser citados aqui agora. Por quê? Porque a história principal é o Hirukel, ou Hirukel, que vai tentar provar a inocência do pai. Então eu tiraria o ciscaxão só porque eu acho que esse tópico não é interessante para a sinopse. Porque ela pode ficar um pouco menor, e quanto menor, melhor. O nome das famílias, todas as famílias, não faz mal tá aqui, tá? Na minha opinião, acho que não faz mal tá aqui, não. Tá de boa. Tá de boa, acho que faz sentido. Eu só acho que vale a pena reescrever porque dá pra melhorar o texto, entendeu? Mas aqui tá ótimo. Notas, escrevi esse capítulo e uns tantos outros quando eu tinha 16 anos. Agora tenho 28. Eu imagino a pegada então, porque eu já passei por isso também. E esse foi um dos mais interessantes que quis colocar para análise. Apesar de ter saído dessa fase, eu estava tentando sair da influência da doença do World Builder na época. Legal, legal. Então, se quiser ver, no final vou mandar um glossário, apesar de dar para entender as coisas pelo contexto. Eu vou tentar não olhar o glossário durante o texto, mas se tiver alguma coisa que eu não entender nada mesmo, aí eu vou olhar. Mas aí no final a gente olha. Essa história e outras são tentativas de histórias que fiz, todas pertencentes ao mesmo universo chamado de Kiratsu. Não é um nome japonês, juro, tem explicação. Tudo bem. Pretendo voltar a esse universo um dia, gosto muito dele. Legal. Primeiro ponto, isso aqui é um travessão? É um travessão. Parabéns já pra Lorena que colocou travessão, mano. Colocou travessão, tá justificado, o espaçamento inicial tá feito corretamente. Muito da hora. Ó,
Tá até definido como título 2. Lorena claramente sabe editar um texto. Ó, não, gaguejou o cozinheiro. Ó, aqui é um erro de verbo de send. Vou apontar só essa vez aqui, porque depois não tem porquê. Eu acho que isso aqui não... aquilo ali não era um travessão. No começo do texto tá travessão, mas no restante não tá. Então tem que mudar para travessão todos eles. Como ele é um verbo de send, tipo um verbo de continuidade, gaguejou, falou, disse, resmungou, sabe? Aí é minúsculo. Exclamação, ou nada, ou interrogação, minúsculo. Aqui, o bolo, exclamação, né? Esse o, ele é maiúsculo. Porque ele não é um verbo de send, entendeu? Gaguejou o cozinheiro entre cacarejos e as penas das asas arrepiadas. Caberia um com, né? Gaguejou o cozinheiro entre cacarejos e com as penas das asas arrepiadas. Oh não, isso só pode ser um pesadelo. Acorde, acorde. O que foi de Muriel? Oh, minha santa Angélia, gritou o outro. Eu não vou ficar corrigindo todos os de send e travessão, tá? Mas só pra avisar que aqui também seria travessão e aqui também seria minúsculo. Gritou o outro, pondo as mãos nas penas da cabeça. O bolo, o primeiro angélico apontou, aterrorizado, para o buraco estraçalhado do enorme doce de bodas. Que horror! E cobrindo o rosto com as mãos a soluçar. Cobria, né? Cobria o rosto, ou cobriu. Quem foi o monstro que fez esse sacrilégio? Sentado no telhado de uma das casas altas dos nobres amarelos, ele esperava. Tá, claramente tem uma quebra aqui. Essa primeira cena, ela é interessante, porque ela é uma cena que eu acho que o protagonista não tá aqui. Ela é uma cena que talvez não pese para a construção da história principal, mas provavelmente ela vai servir de base para o primeiro conflito da história ou algum traço de personalidade de algum personagem muito importante. E é uma forma de começar livro, porque em audiovisual a gente até vê bastante. Bastante não, mas vê com certa frequência. Mas em livro eu não me lembro a última vez que eu vi começar dessa forma, entendeu? De pegar uma cena nesse perfil e depois jogar pro protagonista. Uma cena curta e uma cena de ação. E eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante da solução. Sentado no telhado de uma das casas altas dos nobres amarelos, ele esperava. Até que ouviu o barulho de asas rufando. Olhou para trás e viu sua amiga, despindo o capuz que escondia suas penas brancas e pele negra. Ah! Erísia, finalmente. Ele se levantou, agitando as penas vermelhas e verde escuras da cabeça. E aí, como foi? Assim, o problema de maiúsculos e minúsculos ele é bem frequente no texto, né? Fácil demais, Rusty. Os cozinheiros nem desconfiaram, disse Erísia, chegando perto dele. Foi fácil convencê-los que a noiva precisava de uma xícara de chá, e ela vai precisar mesmo agora quando eu descobrir. E ela vai precisar mesmo quando descobrir, o agora tá sobrando. Ela deu um sorrisinho de satisfação. Esse ela podia sumir também. Me conta quando a gente tiver saído daqui, vamos. Tá, peraí. Aqui, esse diálogo ele podia ser um pouquinho quebrado, diferente. Me conta quando sairmos daqui. Ponto. Aí eu colocaria o V maiúsculo de vamos com exclamação final. O macho saiu correndo, ágil, por cima do telhado. Esse ponto acho que tá sobrando. Vamos! Erísia ainda sorria. Nas mãos o fruto do seu furto. Pode ser assim, eu prefiro que seja tipo, nas mãos tinha o fruto do seu furto, mas não tá errado não. Juntos pularam e planaram de telhado em telhado nas casas. Naquela região eram bem largos e poucos espaços entre um e outro, facilitando a corrida livre. Também tinham espaços de convivência em vários deles, mas naquela hora do dia, com as festividades de bodas dos pavos acontecendo, vazios, tá?
Tá, entendi. O que tá vazio é os espaços de convivência. Mas faltou um estavam vazios, né? Mas naquela hora do dia estavam vazios por conta das festividades de bodas dos pavos. Por isso os guardas da Casta Laranja nem olharam duas vezes quando viram dois pestinhas recém-penados, provavelmente filhos de algum servo vermelho, brincando e testando as penas de voo. O informal demais, eu não diria até, eu não achei informal demais. Mas eu posso ter perdido o timing porque tem um delay muito grande, né? Juntos pularam e planaram, isso que eu já li. Passando por todos eles rindo pela travessura que tinham feito, escalaram mais outras paredes até um lugar alto e seguro. Algumas vezes Erísia teve de ir mais devagar, pois estava com uma das mãos ocupadas, mas conseguiram chegar à Torre Quebrada. Era, em épocas remotas, um antigo farol, nas imediações dos bairros mais nobres e tradicionalistas de Angélia. O grande forte Signos, como entrou em desuso há décadas, acabou se tornando um monte de ruínas e o esconderijo perfeito. Ambos chegaram à torre e observaram se não tinha ninguém por perto ou dentro dela. Todo cuidado era pouco. Ok, poleiro vazio, disse Rust, olhando do lado de fora das janelas. Erísia saltou para dentro e se sentou no chão, desenrolando o pano. O cheiro de morangos, massa e glacê subiu às narinas dos dois instantaneamente. Ele roubou o bolo. Ela roubou o bolo, né? Oh, nossa! Todos os bolos dos Casta Clara são assim. O macho lambeu os beiços, já sentindo o gosto na boca antes mesmo de provar. Quase todos. Ela começou a partir na metade para os dois, usando uma faquinha que sempre trazia consigo. Os da Casta Branca são os melhores, mas não tem tido nenhum casamento nos últimos meses, tem sido chato nesses dias. Com o velho peregrino com a coroa alada e tudo mais. Isso aqui é o tipo de coisa que a Lorena deve ter avisado que tem no glossário. Mas eu não sinto que eu preciso, como leitor, do glossário nesse momento, sabe por quê? Porque eu vou descobrir quem é o velho peregrino e qual que é a da coroa alada em algum momento mais tarde. E eu sei disso. Então eu não preciso olhar o glossário para tirar essa dúvida, entende? Como leitor, como editor, tá ótimo assim. Não precisa explicar tudo. Vamos ver. O cara já tá bem velho, né, Aquila? Chiu! Ela colocou a mão na boca do moleque e olhou de fininho pela janela, esquecendo do protocolo Cocatiel. Mano, que... Tá um bugado isso aqui? Louco, né? Deu uma bugadinha nessa linha. Esqueceu do protocolo Cocatiel? Bom, se é o protocolo Cocatiel, não tem essa vírgula. Agora, se o apelido do cara é Cocatiel, aí tem vírgula, entendeu? Ou o nome, sei lá. Não tinha ninguém do lado de fora. Pode ser o nome dele. Então ela suspirou e tirou a mão. Não pode falar meu sobrenome aqui. É perigoso demais. Ah, não, foi mal. Aqui, ó, Áquila, sobrenome, né? E aí é o nome mesmo, tá certo. Ah, desculpe, algumas vezes esqueço quem você é. Ele de repente fica preocupado e segura o pescoço. Tá. Aqui ficou em tempo presente e aqui é tempo passado. Deixa tudo em tempo passado. A menos que por alguma razão você prefira tempo presente. Não é o ideal, porque não é tão do costume dos leitores e tal, fantasia. Mas eu acho que foi só um momento de loucura mesmo. Isso pode me dar cadeia, né? Não seja estúpido, Rust. Não é porque sou uma casta clara que eu não tenha o direito de explicar quem você é. Depender de mim... Quem você... Pera aí. Essa parte aqui de explicar quem você é eu não entendi, mano.
Mas eu acho que é tipo, se depender de mim, você não vai pra cadeia. Rust sorriu. Tinha os dentes tortos, mas sua simpatia era o que a fêmea mais gostava dele. E também sua alta capacidade de escalar. Ela aprendera a escalar prédios com ele, e ele aprendera a ler com ela. Era uma troca justa, e tinha sido assim desde que eram ambos pré-penados. Os termos até agora é uma parada que eu tô gostando. Mas eu acho que a arquitetura ela podia ser um pouco mais pensada nos pássaros. Pra mim não fez muito sentido a arquitetura ser aparentemente casas normais, sabe? O que o Hiro tá falando, eu tenho que admitir que, pro meu gosto, eu não senti falta de diálogo, de descrição, quer dizer. Aí é uma questão que eu acho que vai mesmo mudar um pouquinho de pessoa pra pessoa. Porque eu consigo visualizar muita coisa e preencher as lacunas de muita coisa que não foi descrito. Porque eu sei que eles são homens pássaro, é uma mina e um cara. Eu sei as cores da pena dele, entendeu? Então, pra mim, a descrição não fez tanta falta, tá? Mas eu acho que vale a pena sempre levar em consideração os comentários de todo mundo. Agradeço. Ele se sentou no chão também, abrindo uma das asas desajeitadas para ajeitar as penas castanhas. E como estão as coisas lá no Quatro Ninhos? A mesma de sempre, como eu disse. Ela come do bolo. Ela come do bolo já foi pro tempo presente de novo. Um pedacinho por vez, usando sua faquinha. Nada de interessante acontece naquele lugar. Há tempos não tenho visto uma querela entre a casta. Querela também provavelmente a gente vai descobrir depois, né? Mas como meu pai diz, antes da tempestade, entendi. Ele suspira. Esse bolo era de quem mesmo? O casamento de um dos da família Pavo. Acho que no Nimuriel. Ou sei lá. Ela diz de boca cheia. Ele pra mim não é um passo de um idiota que gosta de exibir por aí para outros amarelos. Pensei que todos fossem assim. Ele suspira dando de ombros. Os amarelos, Pavo deve fazer parte deles, porque é outros amarelos. Então a gente tá conseguindo dar construidinha nas castas, né? Porque os vermelhos provavelmente é a galera mais pobre ou rebelde, porque os guardas acharam que era filhote de galera do vermelho. Né? Então, tipo, é só uns vermelhos, o de sempre, tá ligado? Os amarelos aparentemente têm ligação com o Pavo, que é uma família importante. Então a gente espera que os amarelos estejam nos claros, ou seja, algum tipo de casta diferente, sei lá. É onde eu tô agora. Erísia sabia o porquê do seu aborrecimento. Vindo de uma família de fazendeiros, Cocatiel Rust, da família Galos. Galos, né? É um dos poucos casta vermelha que subiram um pouco na vida. Por um acaso e um favor a um ferreiro laranja, um Quiscade, amigo da família, a família dele conseguiu um pouco de dinheiro para montar uma barraca no mercado e talvez vender algumas frutas e verduras. A vida de um ciscachão com certeza não era fácil. Eu acho que esse termo aqui ele sobrou. Tá? Porque o Quiscade, ele é um sobrenome, eu imagino. Porque tá em maiúsculo. Se for o caso, vale a pena falar. Há um ferreiro laranja da família Quiscade. Entendeu? Por quê? Porque... Salve Hora Fantástica, boa noite. Porque você já cita alguns nomes aqui. O laranja, a questão do vermelho e aqui o ciscachão. Eu acho que o Quiscade, se ele for um sobrenome, tem que ficar claro. Se não for um sobrenome, eu tiraria ou explicaria melhor aqui. O Catiel comeu o pedaço dele em 2 dentadas. Viu? Aqui voltou pro passado. O Catiel comeu. Enchendo as bochechas do doce bolo e lambuzando-se com o glacê, arrepiando-se com a overdose de açúcar. Erísia riu. Seu amigo era o idiota mais glutão do mundo, mesmo nunca tendo ultrapassado os 40 quilos. Tá, a galera pequena. Os braços eram 2 varetas articuladas ao lado do corpo.
Ele tinha certeza de que poderia abraçá-lo. Ela tinha certeza de que poderia abraçá-lo com um braço só e quebrá-lo no meio. Mas ela nunca tentaria fazer isso, então não tinha certeza. Isso aqui eu tiraria. Porque, tipo, acho que não precisa, tá ligado? Mas nem para apreciar doce você come devagar. Não, tem de comer logo, senão roubam. Não vou roubar seu bolo, sei que não. Mas eu vou roubar o seu. Ele sorriu. Sorriu! Pegando o pedaço de Elísia. Ei! Ela pegou o pedaço dela e se levantou rindo, ameaçando pegar o pedaço de Elísia. Aí, ei! Ela pegou o seu pedaço. Ela pegou o seu pedaço e se levantou rindo. O Catiel riu também e correu atrás dela. Mas como ele era mais baixo, não conseguiu alcançar. Não conseguia alcançar o bolo. Pronto. Essa parte tem que melhorar. Não é justo. Você é mais alta que eu, disse o macho. Quem mandou não crescer, seu frango? Me sinto na Smart Fit agora, mano. Não me chame assim, o Catiel fechou a cara de imediato e baixou os braços. Eita, foi mal. Mas no momento que ela relaxou, o outro deu um pulo e pegou o pedaço das mãos dela, saindo correndo escada da torre abaixo, gargalhando a pleno os pulmões. Ele é ladrãozinho mesmo, mano. Foda-se. Tá ligado? Enfim. A gente já tá com 22 minutos de análise do texto. Eu queria continuar lendo, tá? Porque assim, eu gostei da proposta. Eu sei que é uma mudança pequena, né? O povo ser pássaro e não humano. Mas é interessante o suficiente pra mim, pra eu ficar mais interessado. Além disso, o diálogo dos dois, como eu falei, pro Hiro fez uma falta a descrição maior. Pra mim, o ritmo que tá ótimo, então eu me diverti, tava me divertindo lendo, então eu gostaria de continuar lendo essa história. No começo ali, acho que vale a pena dar uma mexida no texto, melhorar e tal, dar uma relida, pra ir melhorando, mas não tá muito longe de estar pronto, sabe? Não é um texto cru, deixando isso bem claro. Com certeza, não é um texto cru, é um texto bom, mas não é um texto que também está pronto para ser publicado. Ele precisa de uma revisãozinha ortográfica, de talvez mais uma relida pela autora, se a Lorena achar que cabe. Não sei também se ela já releu, né? Baixofóbica é crime, gente. Sofro disso sempre. Ô, coitada da Lorena, mano. Mas é que pra mim essa questão da altura trouxe até um pouco da estatura das castas, né? Ele me deu essa sensação. Você tem 1,60, Thiago? Eu entendo o pessoal te zoar, o pessoal é cruel mesmo. Então, assim, pra mim, a construção de mundo nessas duas páginas que eu li, ela tá muito boa, porque eu consegui entender muito sobre as castas já. Eu consegui entender muito sobre o Cocatiel e a Eisa, qual que é o nome da mina direito, mano? Erísia. Então, show. Eu não sou muito fã de nome medieval que se inspira em nome nórdico e tal, porque eu acho que é uma questão de amadorismo mesmo nosso. Quando a gente ainda tá em formação, e a própria Lorena falou, ela começou a ler esse texto, escrever esse texto quando ela era nova. A gente vai muito nas nossas referências, né? Ah, olha só que legal. Aqui tá o glossário, ó. Cara, eu não precisaria desse glossário não, tá? Algumas coisas ainda não foram explicadas na história, o angélico ou sobre a deusa, mas recém-penado, dá pra entender de boa. Isso aqui eu não vi. Isso aqui eu, né? Isso aqui acho que a gente não chegou também. Casta ficou claro pra mim. Casta clara.
Casta Baixa, Ciscação, tá ótimo também. Quatro Ninhos, aí eu já não tinha sacado que era isso, mas eu acredito que eu ia entender depois. Mas eu entendi que era o lugar onde a mina mora, então tá tudo bem. Eu considero que, assim, a construção de mundo, Lorena, que é um negócio que você falou ali, que era uma parada que você tava fazendo meio que um, né? Aqui, apesar de ter saído dessa fase, eu estava tentando sair da influência da doença do world builder. Eu acho que você teve sucesso, porque você não estava focada. Assim, eu tava muito mais interessado na história deles, dois, do que parecia que você tava monopolizando o mundo, entendeu? Então eu acho que pra mim foi legal, pra mim foi legal, foi uma experiência boa. Tem que evoluir ali pra publicação e tal, você falou que você quer escrever, né? Que você quer refazer e terminar a história e tal. Acho que vale a pena refazer pelo menos um arco inteiro e ver como é que fica, mandar pra alguns betas, algumas pessoas lerem. Se a história for legal, vale a pena, porque a escrita é boa. A escrita, sem dúvida nenhuma, é boa.